me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos a este serviço que, embora de forma virtual, mas estamos todos conectados em espírito. Amém? Dizer que é uma alegria e uma satisfação poder falar para o povo de Deus. Estou com saudade de vocês, irmãos. Com exceção do grupo de família de fomento, porque ontem, com o propósito de um só corpo, uma só igreja, estivemos reunidos e tivemos um tempo produtivo, de qualidade e fantástico, e de certeza que deu glórias ao nosso bom Deus. Só espero que o mesmo deve ter acontecido desse lado. Amém? E o meu encorajamento nesta manhã, irmãos, é que, de forma como o Salmos 100 nos encoraja, vamos servir ao nosso Deus, embora que de forma virtual, mas com alegria e com ânimo. E também fazemos de forma que dê glórias ao nosso Deus. E encorajo também a si, irmão e amigo, que se juntaram aos outros para que de fato juntos possamos servir a Deus. Dizer para os nossos amigos, nós somos uma igreja de grupo de pessoas falhas, mas que procuramos viver de acordo com a palavra de Deus. Neste momento, vamos pedir a presença do nosso Espírito para que possa preencher e acompanhar este serviço do princípio até ao fim. Vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Pai Santo, queremos te dar graças e honras, Senhor, à medida que entramos na sua presença neste momento. Obrigado por o Senhor ter nos sustentado durante a noite, assim como a madrugada, e nos trazer com vida neste momento. E queremos pedir, Pai, que o Senhor possa retirar tudo o que é nossa preocupação e que possa dar espaço ao seu Santo Espírito. Para que, Pai, nos acompanhe neste serviço, de forma que possamos sair completamente transformados e alimentados do seu Espírito. Quero pedir neste momento, Pai, que o Senhor possa cancelar as nossas iniquidades, para que, Pai Santo, possamos fazer de forma diferente e a cada dia termos um coração que aproxima do seu Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, esteja com este serviço em todos os locais deste país, quer em Maputo, quer em Nacala, assim como também a diáspora, onde a igreja e os irmãos estão reunidos. Obrigado, Senhor, pedimos que o Senhor aceita essa nossa humilde oração, no nome santo de Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ontem, hoje, amanhã e sempre. Amém. Muito obrigado e bom culto. Quem te louvará? Quem te louvará, Quem ó te Senhor? louvará? Quem te louvará? Quem te louvará, ó Senhor? Na sepultura. Quem te louvará, ó Senhor?
Jehovah, afula minha logo Jehovah, afula minha angeko, anda pala. Afula minha logo Jehovah, afula minha angeko, anda pala. Jehovah, afula minha logo Jehovah, afula minha angeko, anda pala. Afula minha logo afula minha angeko, anda pala. Afula minha logo angeko, anda pala. Este é o momento da ceia, momento que celebramos a morte, sepultura e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E para tal vamos a Deus em oração. Oremos. Amado Senhor, magnífico Pai, Deus eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por nos reunir como igreja esta manhã, para, Pai Santo, podermos, Pai, te louvarmos e ouvirmos a tua mensagem, Senhor. Pai Santo, me use como instrumento para a honra, para trazer a mensagem da cruz para o seu povo. Ó Deus Pai, Pai Senhor, que possamos entender, Pai, os momentos, Pai, que estamos a atravessar, Pai Santo. Deus, eu quero te agradecer e entregar esta oração nas suas santas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Temos estado a atravessar momentos muito difíceis. Ouvimos mortes por todo lado. Todos os dias somos bombardeados por este tipo de notícias. Há 4 semanas faleceu o meu pai, como de conhecimento de todos. E 3 semanas antes do seu falecimento, fui comunicado, tive a informação que ele e a mamãe não andavam muito bem de saúde. E no dia 23 de janeiro, fui comunicado que o estado de saúde ia se agravando para o meu pai. Entre vários sintomas, ele tinha febres altas, tinha tosse seca, tinha dificuldades em respirar, enfim, e isso foi comunicado no dia 15, ou às 15 do dia 23 de janeiro. E no dia seguinte, de madrugada, ligaram para mim e informaram que, por causa do agravamento do seu estado de saúde, acabaram levando ao hospital. E que, infelizmente, 15 minutos depois, recebi uma segunda chamada a informar que, infelizmente, ele já tinha perdido a vida. Esta notícia trouxe, na verdade, uma grande dor, né? Este foi um momento caracterizado por muita dor, um momento bastante pesado, né? Mas também ajudou, a mim em particular, a refletir sobre o valor da vida. E quando fui convidado para partilhar a ceia do Senhor, lembrei-me da morte e lembrei-me do Adão. O plano de Deus, ao criar o homem, como todos sabemos, era que o homem, Adão, e a sua descendência vivessem eternamente na terra.
mas infelizmente no livro de Gênesis 3, que não precisamos ir até lá, vimos que Adão desobedeceu a Deus, ele pecou contra Deus. E para que Deus, ou para que o pecado não fosse eterno na terra, Deus aí ele estabelece a morte. Claramente isto cortou o coração de Deus, mas Deus não tinha outra opção. Deus quer um mundo perfeito. É por isso que hoje temos a morte. Como a morte não era o plano inicial de Deus, Deus tem muito amor pela sua criatura, pelo homem. O homem Deus criou de forma tão especial que queria que efetivamente vivesse eternamente na face da terra. Então ele pensou num outro plano, restaurou o seu plano inicial de vida eterna, enviando um novo Adão, Jesus Cristo. Olhando para o livro de 1 Coríntios, que podemos ir até lá, capítulo 15, versículos 22 até 26, que posso ler? 1 Coríntios 15, versículo 22 até 26, diz assim a palavra: Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Segundo esta passagem, em Jesus Cristo temos a vida eterna. No versículo 23, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E nós ressuscitaremos ou seremos arrebatados na sua segunda vinda. Irmãos, o corpo que nós carregamos pertence ao antigo Adão. Por isso, está destinado à transformação, na ressurreição ou no arrebatamento, quando Jesus Cristo vier pela segunda vez. Estamos a dizer que o corpo de Adão não pode herdar o reino de Deus. O corpo de Adão não pode pertencer ao reino de Deus. Nós seremos revestidos de um outro corpo, um corpo espiritual, um corpo semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Só este é que pode viver eternamente. Ficou claro aqui que há duas gerações: a antiga geração do Adão e a nova geração de Cristo. A geração de Adão, infelizmente, é desobediente a Deus e é destinada à morte eterna. Enquanto que a geração do nosso Senhor Jesus Cristo, esta é obediente a Deus, está destinada à vida eterna. Com estas palavras, quero encorajar a cada um de nós que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, a não desistirmos, porque não será em vão a nossa fé. Para si, que ainda não aceitou Cristo como Senhor da sua vida, eu quero encorajar com João 3, versículo 16, que diz que porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta passagem claramente deixa
não deixa nenhuma sombra de dúvida que Deus ama a todos, até aqueles que hoje não aceitaram. Ele espera que todos cheguem ao arrependimento, aceitem o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, como o Senhor das suas vidas. Eu aconselho a falar com a pessoa que lhe facultou este vídeo para lhe ajudar a chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vou orar pelo pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e sumo, que simboliza o seu sangue. Oremos. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta mensagem poderosa que recebemos aqui através das tuas sagradas Escrituras. Que, Pai Santo, ajuda-nos a entender o tempo que estamos a viver. Pai, a nossa esperança não é nesta terra, não é neste corpo que nós vestimos. Mas, Pai, a nossa esperança está no céu. A nossa esperança está na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado por nos separar e nos fazer uma geração nova. Uma geração, Pai, que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma geração obediente, uma geração eleita. Pai, agora não há diferença, Pai Santo, entre as pessoas. Pai, Cristo é tudo em todos. Muito obrigado, Senhor. E, Pai, nos ajude a podermos suportar todas as situações, porque o que nos espera é maior do que o que temos aqui. Senhor, muito obrigado. Entregamos esta oração nas suas santas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Uau! Muito obrigado pela mensagem da ceia. Desde já, desejar a todos saudações, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, lhes sejam multiplicados. Para iniciar a nossa mensagem, vamos a Deus em oração. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pai, pela fé, estamos neste momento em Sua presença para pedir, Pai, a misericórdia do Senhor, Pai. Pois, Pai, sabemos, Pai, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pedimos, Pai, a presença do Espírito Santo para que nos guie a toda a verdade, para que nos diga o que falar e como falar. Pai do céu, oramos, Pai, agradecendo, Pai, de tudo quanto o Senhor tem feito por nós,
Agradecemos pelo seu grande amor. Oramos e entregamos essa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é O Ensino da Palavra de Deus. Para começar, vamos fazer um pequeno resumo. Vamos recordar um pouco daquilo que nós estamos a aprender nos últimos dias. Nos últimos dias, nós estamos a aprender sobre a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E nós vimos algumas questões. Uma delas foi quem que fundou a Igreja aqui na Terra. Né? A outra foi como identificar uma verdadeira Igreja. E nós vimos as respostas, né? Na primeira questão, a resposta está no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 18, que nos mostra ali que quem fundou a igreja foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E quero realçar o seguinte, né? Que naquele tempo em que Jesus Cristo viveu aqui na Terra, né? As pessoas iam buscar o ensino no Templo de Salomão, né? Buscavam o ensino nas sinagogas, mas porque os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os fariseus estavam corrompidos, o ensino lá estava corrompido, né? E era necessário que Jesus Cristo fundasse a sua igreja, né? E nós vimos também algumas características da igreja verdadeira. E algumas dessas características estão escritas no livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 42, né? Onde está lá escrito que eles se dedicavam ao ensino, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Para você identificar uma verdadeira igreja, você deve ver se tem algumas dessas características, né? Se nessa igreja, né, há ensino, há comunhão, né, há partir do pão e há orações, né? E nós vamos estar nos últimos dias falando acerca das características da igreja de Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Calicas, na semana passada, ele introduziu sobre o ensino da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, ensino da palavra de Deus, porque nós achamos que é algo muito fundamental para nós, né? Achamos que tudo está alicerçado na palavra de Deus, tudo está alicerçado no ensino de Deus, né? Por quê? Muita gente nos últimos dias negligencia esta parte, o ensino da palavra de Deus, né? É frequente, né, ver igrejas que dedicam muito tempo, né, a canções, né, muito tempo a fazer ali teatros de milagres, né? Muito tempo a fazer ali testemunhas acerca de bênçãos, e pouco tempo dedicam-se a ensinar, né? Se ensinam, se calhar é só uns 10 minutos, né? Só para uma leitura bíblica e prontos, né? Mas nós vimos, né, o pastor Calica nos mostrou que a igreja do Senhor deve se dedicar ao ensino. E ele foi muito mais profundo na questão de dedicação, né? Entregar-se o seu tempo, né, para aprender a palavra de Deus e para ensinar a palavra de Deus, né? Nós vamos ver uma das últimas mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele esteve cá na Terra, né? Ele deixou essa mensagem que está no livro de Mateus, Mateus capítulo 28,
E eu vou ler do versículo 18 até versículo 20. Está assim escrito. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, primeiro eu gostaria de falar aqui para algumas pessoas que gostam de minimizar o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está a dizer aqui que foi dada a Cristo toda a autoridade no céu e na terra. Às vezes nós precisamos de abrir a nossa mente, quando nós estamos a ler a Bíblia, nós precisamos de abrir a nossa mente para poder imaginar o que é que está sendo dito. É que nos céus, meus amigos, existem muitos poderes. Há muitos poderes celestiais, né? Existem milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, né? Existem seres viventes, existem anciãos, né? Todos esses poderes estão debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A autoridade dada pelo Pai. Ele tem autoridade nos céus e na terra. Aqui na terra, debaixo da terra, nos mares, tudo o que tem vida está debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você está a falar acerca de Cristo, meus amigos, saiba que está a pisar um terreno sagrado, um terreno que deve ser louvado, né? Que deve ser engrandecido com todo o mérito. Ele diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui vem a missão da igreja, né? A nossa missão é de fazer discípulos de todas as nações. Se você é discípulo, você tem essa missão de ensinar a palavra de Deus, de mostrar às pessoas o caminho da salvação. Essa missão não é só uma missão para os líderes, né? Mas é uma missão de todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus. Tem esta missão de ensinar a palavra de Deus, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, no versículo 20 está aqui, assim escrito: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até aos fins dos tempos. Mais uma vez aqui vem, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Definitivamente, meus amigos, o processo de salvação tem a ver com o ensino da palavra de Deus. O processo de salvação é um processo pedagógico que tem a ver com ensino e aprendizagem. Nós devemos estar sempre a ensinar e nós devemos estar sempre a aprender. Devemos estar a aprender mutuamente um com o outro, a aprender a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, né? E vem também aqui uma característica, né? Ele diz: depois de vocês batizarem, vocês devem ensinar, né? Quer dizer que nós temos a missão de discipular as pessoas, né? de andar, acompanhar o crescimento das pessoas, né? Na base do ensino da palavra de Deus, né? E ele termina por dizer que eu estarei sempre com vocês até aos fins dos tempos, né? Nós podemos ver aqui e concluir que nós todos devemos ensinar a palavra de Deus, né? Você pode dizer que
pode-se achar que não é apto, né? Não está apto para ensinar a palavra de Deus, né? Porque se calhar se considera que não estudou, né? Ou porque se considera que é um novo discípulo, ou porque se considera que ainda é jovem, né? Mas eu gostaria de te encorajar, né? Sobretudo para as pessoas que se acham inaptas, né? Por qualquer razão ou porque não estudaram. Vou te encorajar com o livro de João, capítulo 7, do versículo 14 até versículo 18. Está assim escrito: Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Amém. Primeiro eu vou dar um contexto dessa passagem. Jesus Cristo deu esse ensino numa das últimas festas do ano judaico, né? Que era a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos, né? Se você começar a ler a partir do versículo 1, vai poder perceber isso, né? Então, e era também numa altura que os chefes dos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, estavam à procura do nosso Senhor Jesus Cristo para lhe matar, né? Tanto que ele isolou-se, foi para Galileia, ficou ali isolado algum tempo, e os seus irmãos lhe insistiam para que ele fosse para Jerusalém, né? Para a festa em Jerusalém. Olha, estava aqui numa situação em que ele devia ir para um lugar onde estavam leões, onde estavam leopardos, onde estavam animais ferozes, prontos para lhe devorar, né? Pois procuravam-lhe para lhe matar, né? Jesus Cristo decidiu ele, pessoalmente, ir à festa, né? E chegou lá, subiu ao templo e começou a ensinar. Começou a ensinar com toda a sabedoria, meus amigos, que os judeus ficaram admirados. Eles perguntaram: como é que esse homem tem tanta sabedoria, né? Se ele nunca estudou, né? Meus amigos, né? Como eu disse, eu quero te encorajar, né? Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, ele não tinha estudado, meus amigos, né? Não te sintas inferiorizado por não ter estudado, ou por ter estudado só pouco, né? Ou porque os seus ouvintes são pessoas que estudaram muito, são doutores, são mestres, né? Não te sintas inferiorizado por isso, né? Nem por você ser um novo discípulo, né? Ensine com toda a autoridade, né? Por quê? O ensino que nós damos, né, é um ensino que vem de Deus, né? Não é um ensino que sai da nossa própria sabedoria, né? Mas é a sabedoria de Deus, né? Por isso, não te preocupes, Deus vai te capacitar e vai te dar o ensino, coragem suficiente para você poder transmitir aos outros, né? Depois, ele diz o seguinte:
Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Ok? Aqui, meus irmãos, nós devemos estar cientes que ao ensinarmos, não deve ser para a nossa própria glória. Não devemos ensinar com o intuito de mostrar aos outros que sabemos muito a Bíblia, né? Com o intuito de querer mostrar aos outros que estamos na igreja verdadeira, né? Com o intuito de buscar a nossa própria glória, né? Com o intuito de sermos famosos, né? Não deve ser esta a motivação do nosso ensino. A motivação do nosso ensino deve ser para a glória de Deus, né? Toda a glória é para Deus, né? Segundo aqui a Bíblia, né? Diz assim: mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito, né? Só quando nós ensinamos aquilo que Deus ensinou, aquilo que Jesus Cristo ensinou, né? Aquilo que nós vimos e aprendemos de Cristo, nós estaremos a ensinar segundo a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso não há nenhuma falsidade, né? Ok. Amém? Vamos continuar. Vamos terminar com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso no livro de João, capítulo 12, do versículo 47 até o versículo 50. Eu vou ler, diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém. Primeiro, meus irmãos, eu gostaria de levarmos a nossa mente que todos nós, segundo a Bíblia, né? Segundo o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós iremos perante ao tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que após a nossa morte, todos nós seremos julgados, né? E é um julgamento idêntico aos julgamentos que têm acontecido aqui nos nossos dias, né? Lá no julgamento, né? Haverá um réu, que somos nós, haverá um acusador, que é o próprio Satanás, haverá um advogado, né? Um intercessor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e também haverá uma lei que será usada para o julgamento. Neste caso, é a própria palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Será a lei que vai ser usada para o nosso julgamento. É um cenário que pode se assemelhar com alguém que vai fazer um exame, né? Um teste. Né? Lhe é dado as perguntas, né, do teste, e também lhe é dado as respostas do teste, né? E lhe é dito, né? Estuda essas perguntas e estuda essas respostas, né? Nesse caso, tanto as perguntas como as respostas estão na Bíblia, né? E nós devemos buscar o ensino da Bíblia, porque é mediante a Bíblia que nós seremos julgados, né? É mediante
a palavra de Deus que nós seremos julgados. E é incrível aqui o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve cá na terra, ele não julgou a ninguém. É incrível ver também o seu comportamento. Muitas das vezes, quando Cristo era atacado, quando Cristo era provocado, ele não respondia provocação com provocação. Ele respondia com ensino. Vocês vão ver, muitas das vezes que aconteceu isso, Jesus Cristo sempre ensinou alguma coisa nova. Sempre ensinou alguma coisa que eles não sabiam. Então, essa deve ser a nossa atitude. Nós devemos ensinar as pessoas, não com o intuito de julgar as pessoas, não com o intuito de mostrarmos que somos melhores, mas devemos ensinar com o intuito das pessoas alcançarem a salvação. E ele diz que há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Meus amigos, meus irmãos, que estamos na mesma batalha do ensino da palavra de Deus. Ao ensinarmos, deve ser exatamente aquilo que Cristo nos manda dizer. Exatamente aquilo que Cristo nos ordenou. Nós não devemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Não devemos nos comportar como que alguém que tem uma ideia e depois procura uma escritura, adapta aquela escritura para se enquadrar na sua ideia e assim, em vez de transmitir o que Deus nos manda dizer, transmitimos a nossa ideia. Não devemos ter essa atitude, devemos ensinar exatamente aquilo que Cristo nos ordenou. E depois, ele nos diz que o mandamento de Deus é a vida eterna. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, o desejo de Deus Pai, é que todos nós alcancemos a vida eterna. Esse é o mesmo desejo que nós devemos ter ao ensinarmos a palavra de Deus. Devemos fazer todo o nosso possível para que as pessoas alcancem a vida eterna. Pois este é o mandamento de Deus. O seu mandamento é a vida eterna. Para concluir, nós vimos que nos nossos dias, assim como nos dias de Cristo, existiam falsos ensinos, nos nossos dias também existem falsos ensinos, existem falsos profetas. Nós devemos procurar perceber as características da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, as características da verdadeira igreja. É uma igreja que se dedica ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós devemos cumprir a nossa missão, que é de fazer discípulos, que é de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos nos manter testemunhando a Jesus Cristo, assim como a missão que ele deu aos apóstolos, que é testemunhar acerca do seu nome. Esta missão é também para nós. Devemos testemunhar tudo aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que Deus nos manda dizer. E devemos testemunhar com toda a sabedoria, não buscando a nossa própria glória, não buscando a nossa própria fama. E também devemos saber que todos nós somos aptos para ensinar, porque o ensino vem de Deus, Ele é quem nos capacita, Ele é que nos diz o que dizer e como dizer. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, igreja. Obrigado a todos. Para terminar, vamos a Deus em oração.
Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pai, viemos neste momento em oração, primeiro, Pai, para agradecer o ensino que o Senhor nos deu através da sua Bíblia. Oro, Pai, para que cada um de nós, Pai, busque a sua palavra, cada um de nós, Pai, procure aprender do Senhor, o nosso Deus, Pai. Que a nossa vida, Pai, seja um ensino, que tudo que nós formos a falar, que seja exatamente aquilo que o Senhor nos manda dizer. Para que, Pai, não estejamos falando coisas que não vêm do Senhor, nosso Deus, mas, Pai, que falemos tudo em seu nome, Pai. Pai Santo, obrigado pelo seu grande amor, obrigado por todas as coisas. Oramos e entregamos essa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos.